Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Penas e gozos terrenos. Item 1. Felicidade e infelicidade relativas. Item 2. Perda das pessoas amadas. Item 3. Decepções. Ingratidão. Ruptura de afeições. Item 4. Uniões antipáticas. Item 5. Apreensão da morte. Item 6. Tédio da vida. Suicídio. Felicidade e infelicidade relativas. 920. Pode o homem desfrutar na terra uma felicidade completa? Resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, entretanto, depende suavizar os males e ser tão feliz quanto possível na terra. 921. Compreende-se que o homem pode ser feliz na terra quando a humanidade se tiver transformado. Mas enquanto isto não se der, poderá cada um assegurar-se uma felicidade relativa? Resposta: inúmeras vezes é o homem o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, evita muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. O homem, bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corpórea mais que uma estação temporária. É-lhe como uma parada ligeira num mau hotel. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto mais cuidado houver ele posto em seus preparativos prévios. Nesta vida somos punidos pelas infrações às leis da existência corpórea, pelos maus consequentes dessas mesmas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se pouco a pouco remontarmos à origem do que chamamos nossas infelicidades terrenas, vê-las-emos, na maioria, como originadas num primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Aquilo que basta a felicidade deste constitui a infelicidade daquele. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Resposta: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral, a sã consciência e a fé no futuro. 923. Aquilo que para uns é supérfluo não se torna no necessário para outros e reciprocamente conforme a posição? Resposta: sim. Segundo vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todas as vossas falhas ridículas, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50.000 libras e se achasse reduzido a 10.000, julgar-se-ia muito infeliz, pois não poderia fazer bela figura e manter o que chama a sua classe, ter cavalos e lacaios, satisfazer todas as paixões e etc. Creria faltar-lhe o necessário. Mas, francamente, vós o julgais dignos de lágrimas, quando, ao seu lado, há gente que morre de fome e de frio e não tem um abrigo onde repousar a cabeça? Para ser feliz, o sábio olha para baixo e nunca para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. 924. Males existem que independem da maneira de agir e que ferem o mais justo dos homens. Não haverá um meio de evitá-los? Resposta: ele deve então resignar-se e sofrer sem murmuração se quiser progredir.
mas sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que deve para o obter. 925. Por que Deus concede bens de fortuna a homens que parecem não os haver merecido? Resposta. Aos olhos dos que só enxergam o presente é um favor. Sabei-o bem, entretanto, a fortuna é uma prova por vezes mais perigosa do que a miséria. 926. Criando novas necessidades, não é a civilização uma fonte de novas aflições? Resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem cobiça aquilo que está além de suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. Mais rico é aquele que menos necessidades tem. Ambicionais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabeis o que lhes está reservado? Se seus prazeres são pessoais, eles são egoístas. Então haverá o reverso. Deveis antes lamentá-los. Por vezes permite Deus que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar-se, porque ele pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe granjeará crédito, desde que a suporte corajosamente. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. 927. Certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade, já o mesmo não se dá com o necessário. Ora, a infelicidade dos que se acham privados no necessário não é real? Resposta. O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre privações daquilo que é necessário à vida e à saúde do corpo. A privação talvez seja devida à sua própria falta, e assim não deve queixar-se senão de si mesmo. Se a falta fosse de outrem, a responsabilidade cairia sobre o seu causador. 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? Resposta. É verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou por avareza, fazem os filhos sair do caminho traçado pela natureza, e por esse desvio lhes comprometem a felicidade, mas serão por isso responsabilizados. Assim, achar justo que o filho de um homem da alta sociedade fosse, por exemplo, um produtor de tamancos, se para isso tivesse aptidão? Não se deve cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, deveria fazer tamancos quando pode fazer outra coisa? Ele pode sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não sejam elas aplicadas às avessas. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, podia ser um bom mecânico, e etc. O desvio dos homens de sua esfera intelectual é, sem sombra de dúvida, uma das mais frequentes causas de decepções. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, juntando-se a isto, o amor próprio. Este impede o homem de buscar remédio para escapar ao que considera uma humilhação. Se uma formação moral o tivesse educado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido ele apanhado desprevenido. 929. Há criaturas que, privadas de qualquer recurso, ainda que em seu redor reine a abundância, só veem a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Resposta. Jamais deve o homem ter a ideia de se deixar morrer de fome. Sempre serão encontrados meios de nutrir-se,
desde que o orgulho não se interponha entre a necessidade e o trabalho. Disse muitas vezes que não há profissão humilhante, que não é o ofício que desonra. Entretanto, isto é dito em relação aos outros e não a si mesmo. 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais nos deixamos dominar, encontraríamos sempre um trabalho qualquer que nos ajudasse a viver, ainda quando tivéssemos de nos deslocar de nossa posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, algumas não são impossibilitadas de prover as suas necessidades, por força de moléstias ou outras causas, independentes de sua vontade? Resposta: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social sábia e previdente, só por sua culpa pode faltar ao homem o necessário. Mas as suas mesmas faltas são o resultado do meio em que se acha colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio será melhor. 931. Por que na sociedade são mais numerosas as classes sofredoras que as felizes? Resposta: nenhuma é perfeitamente feliz, pois o que julgais a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento se acha em toda parte. Para responder, entretanto, ao vosso pensamento, direi que as chamadas classes sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, aí não haverá mais infelizes, e ela lhe será o paraíso terrestre. 932. Por que neste mundo é frequente o predomínio da influência dos maus sobre os bons? Resposta: é pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, terão preponderância. 933. Se com frequência é o homem o artífice de seus sofrimentos materiais, o é também dos sofrimentos morais? Resposta: mais ainda, pois os sofrimentos materiais são por vezes independentes da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são as torturas da alma. Inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes roedores. Aquele que é atingido pelos males da inveja e do ciúme não conhece a calma, nem a possibilidade de repouso. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio e de seu despeito erguem-se à sua frente como fantasmas que não lhe dão trégua e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem numa febre contínua. Será esta uma situação desejável? Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si próprio suplícios voluntários e que a terra se lhe torna um verdadeiro inferno? Várias expressões pintam vigorosamente os efeitos de certas paixões. Disse, impando de orgulho, morrendo de inveja, seco de ciúmes ou de despeito, devorado pelos ciúmes e etc. O quadro é muito verdadeiro. Por vezes, mesmo, o ciúme não tem objeto determinado. Há criaturas ciumentas por natureza de tudo quanto se eleva, de tudo quanto sai da faixa do vulgar, ainda quando não possuam nenhum interesse direto, mas unicamente porque não podem atingir aquele plano. Tudo aquilo que parece acima do horizonte as ofusca, e se constituíssem elas a maioria da sociedade,
tudo quereriam rebaixar ao seu próprio nível. É o ciúme aliado à mediocridade. Muitas vezes não é o homem infeliz, senão pela importância que liga às coisas terrenas. A vaidade, a ambição e a cupidez desiludidas é que constituem a sua infelicidade. Se se colocar acima do estreito círculo da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade parecer-lhe-ão mesquinhas e pueris, como os prazeres da criança que sofre a perda de um brinquedo que constituía sua suprema felicidade. Aquele que só lobriga a felicidade na satisfação do orgulho e dos grosseiros apetites é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo sente-se feliz naquilo que os outros olham como calamidade. Perda das pessoas amadas. 934. A perda dos entes queridos não constitui para nós uma perda tanto mais legítima quanto irreparável e independente de nossa vontade? Resposta. Essa causa de sofrimento tanto atinge o rico quanto o pobre. É uma prova ou uma expiação e a lei comum. Mas é uma consolação o poderdes vos comunicar com os vossos amigos pelos meios que tendes, enquanto esperais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. 935. Que pensar da opinião dos que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Resposta. Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é praticada com respeito e decoro. A prova é que os espíritos que vos estimam vêm com prazer. Sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as comunicações fossem feitas levianamente. Falamos do homem civilizado, porque o selvagem tem mais limitadas necessidades. Não possui os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito outra. No estado de civilização, o homem raciocina e analisa a sua infelicidade. Por isso, é mais atingido. Mas também pode raciocinar e analisar os meios de consolação. Esta ele a bebe no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. 936. Como os espíritos que partem são afetados pelas dores que a partida nos causa? Resposta. O espírito é sensível à lembrança e aos pesares daqueles a quem amou, mas uma dor incessante e desarruada o afeta penosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, consequentemente, um obstáculo ao progresso e talvez a um reencontro. A possibilidade de entrar-se em comunicação com os espíritos é suavíssima consolação, pois proporciona um meio de nos entretermos com os parentes e amigos que antes de nós deixaram a terra. Pela evocação, aproximam-se de nós, ficam ao nosso lado, ouvimos-los e eles nos respondem. Não há mais, por assim dizer, separação entre nós e eles. Auxiliam-nos com os seus conselhos, testemunham-nos a sua afeição e o contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, por eles próprios nos informarmos dos detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de um dia nos reunirmos. Sendo o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado a matéria é lamentar que seja feliz. Dois amigos são prisioneiros e se acham na mesma cadeia. Ambos terão um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua no cárcere
se entristecesse porque o outro libertou-se antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição, querendo que o outro compartilhasse por mais tempo de seu cativeiro e de seus sofrimentos? Dá-se o mesmo entre os dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a libertar-se, pelo que devemos felicitá-lo e esperar com paciência que chegue a nossa vez. A respeito, faremos uma outra comparação. Tendes um amigo que ao vosso lado se acha em situação penosa. Sua saúde e seu interesse exigem que vá para outras terras, onde sob todos os aspectos estará melhor. Não estará mais ao vosso lado momentaneamente, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação será apenas material. Desgostar-vos-á o seu afastamento, ainda que seja para seu benefício? Pelas provas patentes que oferece da vida futura, da presença junto a nós dos seres que nos amaram, da continuidade de sua afeição e de sua solicitude, pelas relações que permite entretenhamos com eles, a doutrina espírita nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre junto a si amigos com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida, tão intoleráveis se nos afiguram que imaginamos não as podermos sofrer. Entretanto, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio à nossa murmuração, felicitar-nos-emos quando estivermos fora desta prisão terrena, como o paciente que sofre se felicita ao sentir-se curado por se haver resignado a um tratamento doloroso. Decepções, ingratidão, ruptura de afeições. 937. Para o homem de coração, as decepções causadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não serão uma fonte de amarguras? Resposta: sim, mas nós ensinamos a lamentar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos aqueles que, mais que vós, praticaram o bem, que valeram mais que vós e que foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus foi, quando na terra, injuriado e desprezado, tratado de velhaco e de impostor. E não vos espanteis de que assim se dê convosco. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não atenteis para o que disserem os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência na prática do bem. Isto vos será levado em conta, e aqueles que vos foram ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior tiver sido a sua ingratidão. 938. As decepções causadas pela ingratidão não o serão para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Resposta: seria erro admiti-lo. O homem de coração, como vós dizeis, está sempre feliz pelo bem que pratica. Sabe que este, se é esquecido nesta vida, será recordado na outra, e que o ingrato sentirá por isso remorso e vergonha. Este pensamento não impede que seu coração se magoe. Ora, não poderá fazer brotar-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma triste felicidade. Desde que saiba que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, que se enganou a seu respeito, então não os lamentará. Mais tarde, encontrará os que o compreenderão melhor.
Lamentai os que procedem de maneira que não tenhais merecido, pois que eles terão um triste reverso. Mas não vos aflijais, é o meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizam com o dele. Ela lhe dá, assim, as premissas da felicidade que lhe estão reservadas no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer negado ao egoísta. Uniões antipáticas. 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como é que entre os encarnados a afeição por vezes só existe de um lado e o mais sincero amor é acolhido com indiferença, quando não repelido? Por outro lado, como a mais viva afeição entre dois seres pode transformar-se em antipatia, quando não em ódio? Resposta: então não compreendeis que possa ser uma punição, posto que passageira? Ademais, quando há que supõe amar perdidamente, por isso que apenas julgam pela aparência. No entanto, quando convivem com os que os interessou, não tardam a reconhecer que não se trata senão de uma atração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes de belas qualidades. Só vivendo realmente com ela é que a podeis apreciar. Quantas uniões não há que, a princípio, pareciam jamais virem a ser simpáticas e que, quando um e outro se conheceram bem e se estudaram, acabaram por se amarem terna e duradouramente, porque seu amor repousa na estima. É preciso não esquecer que é o espírito que ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. Frequentemente, uma é tomada pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. A do corpo é perecível. Por isso, aqueles que pensam amar-se com o amor eterno odeiam-se quando passada a ilusão. 940. A falta de simpatia entre seres destinados à vida em comum não será igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amargos quanto é certo que envenenam a existência inteira? Resposta: realmente muito amargos, mas é uma dessas infelicidades de que inúmeras vezes vós sois a causa primeira. Para começar, são as vossas leis erradas. Acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Depois dessas uniões, frequentemente, procurais antes a satisfação do vosso orgulho e de vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Então sofreis as consequências dos vossos preconceitos. Mas neste caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente? Sim, e para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade por sua infelicidade cairá sobre os que foram os causadores. Se a luz da verdade tiver penetrado a sua alma, ela achará consolações na sua fé no futuro. Aliás, à medida que se enfraquecerem os preconceitos, desaparecerão também as causas dessas desgraças íntimas. Apreensão da morte. 941. Para muitos, a apreensão da morte é causa de perplexidade. De onde tal apreensão, se tem o futuro em sua frente? Resposta: não há motivos para essa apreensão. Mas que quereis? Em sua mocidade, procuram persuadi-los de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo irem para o inferno, pois lhes dizem que aquilo que está na natureza é um pecado mortal para a alma.
Então, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não admitirão. Tornar-se-ão ateus ou materialistas. É assim que são levados a crer que fora da vida presente nada mais existe. Quanto aos que persistiram nas crenças da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem destruí-los. Ao justo nenhum temor a morte inspira, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dará a segurança de que não há de encontrar no mundo onde irá ingressar nenhum ser cujo olhar deva temer. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea que à espiritual, tem na terra apenas prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, sua alma fica numa ansiedade e tortura perpétuas. A morte o atemoriza, porque duvida de seu futuro e porque deixa na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se alçou acima das necessidades fictícias, criadas pelas paixões, tem desde aqui prazeres desconhecidos do homem material. A moderação de seus desejos dá a seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que fez, para ele não há decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma, sem nela deixar marcas dolorosas. 942. Para certas pessoas, não serão um tanto banais estes conselhos para serem felizes na terra? Não verão neles o que chamam lugares comuns ou verdades sediças? Não dirão que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar a sua infelicidade? Resposta: há os que dirão isto, e são muitos. Mas estes são como certos doentes, aos quais o médico prescreve uma dieta. Queriam ser curados sem remédio e continuando a provocar novas indigestões. Tédio da vida. Suicídio. 943. De onde o tédio da vida que se apodera de certas criaturas sem motivos plausíveis? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e, por vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e conforme suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age em função de uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. Tem o homem direito de dispor de sua própria vida? Resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Nem sempre é voluntário o suicídio. O louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que pensar do suicídio cuja causa é o tédio da vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalharam? A existência não lhe seria sido um fardo. 946. Que pensar do suicídio que tem o fito de escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta: pobres de espírito que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem reclamação, porque serão recompensados. Ao contrário, infelizes os que na sua impiedade esperam a sua salvação daquilo a que chamam o acaso ou a sorte. Para me servir de sua linguagem, o acaso e a sorte
podem com efeito favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o nada das suas palavras. Os que conduziram o infeliz a esse ato de desespero sofrer-lhe-ão as consequências? Ó infelizes, responderão como por um assassinato. 947. O homem que se vê a braços com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? Resposta: é um suicídio, mas os que lhe foram a causa ou que poderiam impedir são mais culpados que ele, a quem espera a indulgência. Contudo, não penseis que seja inteiramente absolvido caso lhe tenha faltado firmeza e perseverança e se não tiver usado toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Infeliz dele, principalmente se seu desespero é filho do orgulho. Quero dizer, se trata desses homens nos quais o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que corariam se devessem a existência ao trabalho das próprias mãos, que preferem morrer de fome antes que descer do que chamam sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que não tem boa vontade, senão para aqueles a quem nada falta e que voltam as costas quando deles tendes necessidade? Sacrificar sua vida à consideração deste mundo é uma coisa estúpida, porque a isso ele não dá nenhum valor. 948. O suicídio que visa subtrair-se da vergonha de uma ação má é tão censurável quanto o que é causado pelo desespero? Resposta: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, há duas em vez de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso tê-la para sofrer-lhe as consequências. Deus julga e, conforme a causa, pode, por vezes, diminuir o seu rigor. 949. É excusável o suicídio quando tem o objetivo de impedir que a vergonha se estenda sobre os filhos ou a família? Resposta: aquele que assim age não faz bem, embora assim pense, e Deus o levará em conta, pois será uma expiação que a si mesmo se impôs. Atenua a falta pela intenção, mas não deixa de cometer outra. Aliás, se abolirdes os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Aquele que tira a própria vida a fim de escapar à vergonha de uma ação má, prova que dá mais valor à estima dos homens do que a de Deus, porque vai entrar no mundo espiritual carregado de iniquidades e porque se privou dos meios de as reparar durante esta vida. Muitas vezes Deus é menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e nos leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. 950. Que pensar daquele que tira a própria vida, esperando chegar mais cedo a uma vida melhor? Resposta: outra loucura. Que faça o bem estará mais seguro de alcançá-la, porque ele retarda sua entrada num mundo melhor. Ele mesmo pedirá para vir terminar esta vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, seja ela qual for, jamais abre o santuário dos eleitos. 951. Não é por vezes meritório o sacrifício da vida quando tem por objetivo salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Resposta: isto é sublime conforme a intenção, e o sacrifício da vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, desde que manchado pelo orgulho. Um sacrifício só é meritório quando há desinteresse, e aquele que o realiza tem por vezes uma segunda intenção,
que aos olhos de Deus lhe diminui o valor. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, por ser a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida um bem terrestre, ao qual o homem presta o maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete um atentado, realiza um sacrifício, mas antes de cumpri-lo, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que a sua morte. 952. O homem que perece vitimado pelo abuso das paixões, que bem o sabe, devem abreviar-lhe o fim, mas as quais não têm mais poder de resistir, porque o hábito as converteu em verdadeiras necessidades físicas. Comete um suicídio? Resposta: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado neste caso? Nele há falta de coragem e bestialidade, além de esquecimento de Deus. É mais ou menos culpado que o que suicida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre o suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvairamento que toca as raias da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. 953. Quando uma pessoa vê à sua frente a morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de uns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Resposta: sempre se é culpado quando não se espera o termo fixado por Deus. Haverá certeza de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências? Não é possível um socorro inesperado no último instante? Compreende-se que em circunstâncias ordinárias seja o suicídio censurável, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida apenas é abreviada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Neste caso, quais as consequências de tal ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. 954. É censurável uma imprudência que desnecessariamente compromete a vida? Resposta: não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer mal. 955. Em certos países, as mulheres se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos. Podem ser consideradas como suicidas? Sofrem consequências? Resposta: elas obedecem a um preconceito e, por vezes, mais à força do que à própria vontade. Julgam cumprir um dever, o que não caracteriza o suicídio. Sua desculpa está na insignificância moral da maior parte delas e na sua ignorância. Esses costumes bárbaros e estúpidos desaparecerão com a civilização. 956. Alguns não suportam a perda de pessoas queridas e se matam na esperança de encontrá-las. Atingem seu objetivo? Resposta: o resultado é muito outro do que esperam. Em vez de unir-se ao objeto de sua afeição, destes se afastam ainda mais tempo. Porque Deus não recompensa um ato de covardia e o insulto que lhe é feito com a dúvida quanto à sua providência. Pagarão esse instante de loucura com pesares ainda maiores que aqueles que pensam em abreviar, e não terão para compensá-los a satisfação que esperavam. 957. De modo geral, quais as consequências do suicídio? Não apenas fixas e, de qualquer modo, são sempre relativas às causas que as determinaram. Mas uma consequência à qual não escapa o suicídio é o desapontamento. Aliás, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias.
Uns expiam a falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior que aquela cujo curso foi interrompido. A observação mostra com efeito que os resultados do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns, porém, são comuns a todos os casos de morte violenta e à consequência da brusca interrupção da vida. Inicialmente, é a persistência mais demorada e mais tenaz do laço que une o espírito ao corpo, pois que no momento em que se parte, esse laço está em todo vigor, ao passo que na morte natural ele se enfraquece gradualmente e por vezes até se desata antes que a vida se extinga por completo. As consequências de tal estado de coisas são a prolongação da perturbação do espírito, depois a ilusão de que durante um tempo mais ou menos longo o espírito ainda se encontra entre os vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, o qual sente, assim, malgrado seu, os efeitos da decomposição, pelo que experimenta uma sensação cheia de angústia e de horrores. Um tal estado pode persistir tanto tempo quanto teria durado a vida que ele interrompeu. Este efeito não é geral, mas, em alguns casos, o suicida não se liberta das consequências de sua falta de coragem e, mais cedo ou mais tarde, expia a sua falta, desta ou daquela maneira. É assim que certos espíritos, que tinham sido muito infelizes na Terra, têm dito que se haviam suicidado na existência anterior e que voluntariamente se submeteram a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual em vão procuram libertar-se, a fim de regressarem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interdito. Na maioria, é o pesar de terem feito uma coisa inútil, da qual apenas experimentam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todas nos dizem que, em princípio, que não temos o direito de abreviar voluntariamente os nossos dias. Mas por que não temos tal direito? Por que não estamos livres de pôr fim aos nossos sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que não é apenas uma falta, como uma infração à lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que com ele nada ganhamos. Antes, pelo contrário. Não é a teoria que ele nos ensina, são os fatos que ele põe diante dos nossos olhos. Capítulo 2. Penas e prazeres futuros. Item 1. O nada. Vida futura. Item 2. Intuição das penas e prazeres futuros. Item 3. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Item 4. Natureza das penas e prazeres futuros. Item 5. Penas temporárias. Item 6. Expiação e arrependimento. Item 7. Duração das penas futuras. Item 8. Paraíso, inferno e purgatório. Nada. Vida futura. 958. Por que instintivamente o homem tem horror ao nada? Resposta: porque o nada não existe. 959. De onde o instintivo sentimento da vida futura? Resposta: já o dissemos. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Em todos os tempos teve o homem a preocupação do seu futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Por maior que seja a importância ligada à vida presente,
nada o impede de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois que pode ser interrompida a cada instante e nunca está ele seguro do dia de amanhã. Em que se torna após o momento fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro inquieta-se pela posição que ali irá ocupar. Como, pois, não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo, de vez que o é para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a ação. O mais despreocupado dos homens durante esta vida, ao chegar o momento supremo, se pergunta a si mesmo em que se vai converter e involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma vida melhor está no foro íntimo de todos. Deus não o pôs aí em vão. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se nossa essência moral devesse ficar perdida no oceano do infinito? Para nós, as consequências seriam as mesmas do nada. Intuição das penas e prazeres futuros. 960. De onde a crença encontrada em todos os povos das penas e recompensas futuras? Resposta: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabei-o bem, não é em vão que vos fala uma voz interior. Vosso mal está em não a escutardes bastante. Se nisto pensasseis muito e com frequência, vos tornaríeis melhores. 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? Resposta: a dúvida nos céticos endurecidos, o medo nos culpados, a esperança nos homens de bem. 962. Por que há céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta: há-os em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espíritos fortes nesta vida por orgulho. No momento de morrer, não são tão fanfarrões. A consequência da vida futura é a responsabilidade de nossos atos. Dizem-nos a razão e a justiça que na distribuição da felicidade a que todos aspiram, os bons e os maus não poderiam estar misturados. Deus não pode querer que uns gozem sem trabalho dos bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, através da sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mau estejam aos seus olhos do mesmo plano, como não há dúvida de que um dia um receba a recompensa e o outro o castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e prazeres futuros. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele muito grande e os indivíduos muito pequenos para que cada um em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiadamente pequeno ante a sua bondade. 964. Terá Deus necessidade de ocupar-se de cada um de nossos atos, a fim de nos premiar ou nos punir? Não serão insignificantes aos seus olhos esses atos, em sua maioria? Resposta: Deus tem as suas leis que regem todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa.
Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não lavra contra ele uma sentença para lhe dizer, por exemplo, és um glutão e eu vou te castigar. Mas traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da mesma infração da lei. Assim, em tudo mais. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma daquelas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação destas mesmas leis. Se sofremos as consequências de tal violação, não nos devemos queixar senão de nós próprios, porque somos os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futuras. Esta verdade ressalta do seguinte apólogo: um pai dá ao filho educação e instrução, isto é, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe o campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te instrução para que compreendesses esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e proporcionar-te-á o repouso na velhice. Se não, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa que o filho haja à vontade. Não é certo que o campo produzirá na razão dos cuidados tidos com a cultura e que toda negligência será prejudicial à colheita? Na sua velhice, então, aquele filho será feliz ou infeliz, conforme tiver seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Existe ainda outra diferença. Deus dá ao homem oportunidade nas novas existências, a fim de reparar os erros passados, ao passo que o filho ao qual nos referimos não as terá se houver malbaratado o seu tempo. Natureza das penas e prazeres futuros. 965. As penas e prazeres da alma após a morte têm algo de material? Resposta: elas não podem ser materiais, pois que a alma não é matéria. Dilo o bom senso. Essas penas e prazeres nada têm de carnal e, entretanto, são 1000 vezes mais vivas que as que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria já não lhe embota as sensações. 966. Por que faz o homem tão grosseira e absurda ideia das penas e prazeres da vida futura? Resposta: inteligência ainda não desenvolvida. Compreende a criança do mesmo modo que o adulto? Além do mais, isso depende também daquilo que se lhes haja ensinado. Aí é que há necessidade de reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir aquilo que está fora de vós. Então foi necessário fazer comparações, e estas imagens e figuras foram tomadas com a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, não sentirem ódio, ciúme, inveja, ambição, nem qualquer das paixões que infelicitam os homens. O amor que os une é-lhes a fonte de suprema felicidade. Nem sentem necessidades, nem sofrimentos, nem as angústias da vida material. Sentem-se felizes pelo bem que fazem. Aliás, a felicidade dos espíritos é sempre proporcionada à sua elevação. Só os puros espíritos da verdade gozam a suprema felicidade, posto que os outros não sejam infelizes. Entre os maus e os perfeitos existe uma infinidade de graus,
nos quais os prazeres são relativos ao estado moral. Os já bastante adiantados compreendem a felicidade dos que os precederam. A ela aspiram, mas isto lhes é motivo de emulação e não de inveja. Sabem que de si mesmos depende alcançá-la e trabalham com esse objetivo, mas com a calma da consciência tranquila e sentindo-se felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. 968. Colocais a ausência das necessidades materiais no número das condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Resposta: sim, de prazeres do animal. E quando não podeis satisfazer essas necessidades, é uma tortura. 969. Que se deve entender quando se diz que os puros espíritos estão reunidos no seio de Deus, ocupados em lhe cantar louvores? Resposta: é uma alegoria que representa a compreensão que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como muitas outras, não deve ser tomada ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade. Isto seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria de uma inutilidade sem termos. Eles já não têm as tribulações da existência corpórea, e isto já é um prazer. Depois, como já o dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Tiram partido daquilo que aprendem a fim de ajudarem o progresso dos outros espíritos. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, o seu prazer. 970. Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Resposta: seus sofrimentos são tão variados quanto as causas que os produzem e são proporcionais ao seu grau de inferioridade, do mesmo modo que os prazeres ao grau de superioridade. Podem assim resumir-se: invejar tudo quanto lhes falta para serem felizes e não poder obtê-lo, ver a felicidade e não poder atingi-la, pesar, ciúme, raiva, desespero de tudo quanto lhes impede a felicidade, remorsos, ansiedade moral indefinível. Têm o desejo de todos os prazeres, mas não podem satisfazê-los. E isto os tortura. 971. É sempre boa a influência que uns espíritos exercem sobre os outros? Resposta: sempre boa da parte dos bons, é óbvio. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que julgam suscetíveis de se deixar arrastar e que muitas vezes foram arrastados para o mal durante a vida. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, pois em relação àqueles não têm o auxílio das paixões materiais. 972. Como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, desde que não têm o auxílio das paixões? Resposta: se as paixões não existem materialmente, ainda existem em pensamento nos espíritos atrasados. Os maus alimentam esses pensamentos, arrastando suas vítimas a lugares onde tem o espetáculo dessas paixões e de tudo quanto as pode excitar. Mas para que servem essas paixões, desde que não tenham objetivo real? Aí está precisamente o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o debochado as orgias em que não pode participar, o orgulhoso honras que inveja e das quais não pode gozar. 973.
quais os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Resposta: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. O próprio espírito que as sofre teria dificuldade em dar uma ideia delas. Certamente, porém, a mais horrorosa é o pensamento de ser condenado eternamente. Das penas e prazeres da alma após a morte, faz o homem uma ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais esta ideia se depura e se desprende da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional e deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada.